Sempre nas comunidades é possível existir um falso profeta. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 15 a 20, diz mais ou menos o seguinte: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. No Antigo Testamento, os falsos profetas eram o tormento dos verdadeiros profetas de Deus. Prometiam o que não podiam dar. Eram complacentes com os vícios humanos, em vez de corrigi-los. Não faltarão nas comunidades cristãs os falsos profetas, contra os quais Jesus previne seus discípulos. São pessoas mal intencionadas. É necessário cada um ficar atento aos frutos que elas produzem. Se forem gente do bem, farão obras boas. Se não, serão como balões portadores de vento. A advertência de Jesus atinge antes de tudo as lideranças religiosas. Sua vida é reflexo daquilo que pregam ou não. Mas é um apelo a todos os cristãos. Mais que uma doutrina que se deve conhecer, o cristianismo é uma forma de vida. Então cabe aqui a pergunta: quais são os frutos que estou produzindo para o reino de Deus? Esta mensagem é muito rica quando Jesus alerta para as pessoas que falam uma coisa muito bonita e, na verdade, não vivem aquilo que falam e fazem o mal para muita gente. A comparação da árvore e dos frutos é genial, né? Pode uma macieira dar espinhos? Ou uma urtigueira dar uma ameixa? Não, não pode. Se colhe exatamente aquilo que se planta. E se a árvore é má, não dá mais frutos, não serve para nada, tem que ser cortada e jogada fora. E quantos usam a religião como um escudo para fazer o que não se deve, para fazer a maldade? Em 2022, em fevereiro, um homem foi preso num domingo em Guareí, no interior de São Paulo. Ele era procurado pelos crimes de estelionato, estupro e roubo. Há mais de 10 anos ele era foragido, mas atuava como pastor de uma igreja evangélica. Após a expedição do mandato de prisão, os policiais abordaram o pastor depois de um culto na igreja em Piracicaba. O homem era identificado como Eduardo. Este é apenas um exemplo. São muitos, talvez travestidos de pastores, de padres, que dão aparência de gente séria, que pregam a moral, que fazem um bom sermão, que dão um bom discurso, mas na prática fazem o crime. Andam no caminho tortuoso, no desvio. E claro que aqui Jesus chama atenção para os pastores, para os líderes religiosos, mas todo cristão tem que prestar atenção nisso. Não adianta de nada dar um discurso sobre aquilo que nós mesmos temos dificuldade. É preciso então silenciar, pensar bem, fazer um auto-reconhecimento
e mudar o rumo da gente. Não tentar mudar o mundo ou mudar os outros apenas. Este é o chamado para viver aquilo que se fala, ou para falar daquilo que se vive. Que as nossas ações, que a nossa vida seja reflexo daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente prega. Que a gente possa identificar os falsos profetas, aqueles que aparentemente são santos, mas no cotidiano têm atitudes de demônio, de gente muito ruim. E disso nós sabemos que as comunidades, infelizmente, estão lotadas de pessoas que disfarçam muito bem, mas que na prática não conseguem fazer o bem que pregam. Se gostou, curta a nossa página lá no YouTube, Fé na Vida.